Chegou o momento da decisão. As pessoas que nos visitam devem até estranhar ou estarem de certa forma assustadas e se perguntando: por que essa igreja tem tantas exigências? Mas nessa igreja eles têm tanta exigência, as irmãs, os irmãos, as crianças, os lugares que eles frequentam, as coisas que eles assistem, a maneira como eles falam. Por que há tanta exigência em relação a esta igreja? É simples, prezados irmãos. O próprio Deus vai nos dizer, isso está registrado no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, o seguinte: as palavras do próprio Deus dizendo: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos outros povos para serdes meus. Aqui está o porquê. O nosso Deus exige que sejamos santos, e Ele diz: separei vocês dos outros povos para serem meus. Com isso Ele está dizendo: vocês não são do mundo. Jesus em sua oração rogou dizendo: Pai, eles não são do mundo assim como eu não sou. Eles estão, mas não são. Eles não utilizam as coisas do mundo. Mas é bem verdade, prezados, que há muitas criaturas que não aceitam isso. E é exatamente por esse motivo de algumas pessoas não aceitarem que nós, nesta noite, estamos revivendo um assunto que não deveria, de certa forma, ser falado para a igreja, mas apenas para os novos convertidos, para mostrar o que é a nossa disciplina, como que nós vivemos. Mas para os apostólicos, para os domésticos da fé, não precisaria ser falado. Mas é pelo fato de algumas pessoas não compreenderem, não se dedicarem a viver a doutrina e disciplina do reino dos céus, é que nós precisamos falar. E muitas criaturas, prezados, não aceitam. A verdade é que a humanidade ela gosta das promessas de Deus em relação à salvação e às bênçãos, mas elas detestam as palavras de Deus quando Ele exige mudança, quando Ele exige arrependimento, quando Ele exige conversão. E isto está registrado inclusive como uma profecia para o futuro, só que nós não imaginaríamos que esta profecia iria se cumprir justamente no meio das pessoas religiosas. O apóstolo São Paulo ele vai alertar São Timóteo, e isto inclusive ficou registrado no livro de São Timóteo mesmo, no capítulo 4, versículo 2 ao 4, as palavras do apóstolo São Paulo dizendo o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, desconforto ao ouvir a santa doutrina, ele disse: buscarão mestres para si mesmos, que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Eles recusarão a verdade, recusarão a dar ouvido à verdade e se voltarão para os mitos. Isso tem acontecido na humanidade e no meio das igrejas, e desta igreja apostólica, infelizmente. Pois virá o tempo em que já não suportarão mais a sã doutrina. Nós não estamos aqui para omitir, prezados, e por não estarmos, eu lhes digo que há pessoas em nosso meio que não suportam a sã doutrina, mas estão aqui. São estas pessoas que o apóstolo São Paulo diz, elas não suportam ouvir falar. Algumas delas, elas saem dos seus lugares para não ouvir falar. Algumas delas, quando iniciamos a fala a respeito de disciplina, de correção, de arrependimento, algumas delas dizem: disciplina de novo. E se conhecem a forma como o pastor fala do assunto, diz: vixe, o pastor hoje vai falar de disciplina de novo, não sei para que isso. Já não suportarão mais a sã doutrina. Elas se sentem ofendidas, sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, desconforto. A pessoa ela fica desconfortável, e então ela procura distrações para ela não ouvir. Mas o que ela não entende é que, agindo desta maneira, ela só está revelando que ela está
muito distante de Deus, tão distante de Deus e de Jesus que a palavra deles é ofensa aos seus ouvidos, é uma afronta à sua maneira de viver. E geralmente essas pessoas, elas gostam apenas das promessas de bênção, conforme eu disse, a salvação. Por que as pessoas do mundo vão em busca somente de palestras motivacionais que inflam o ego das pessoas, que alimenta a autossuficiência, mas elas não gostam que fale? Quando elas se deparam com um ensinamento que motiva elas ao arrependimento, elas dizem: isso para mim não serve. Quando a doutrina contesta o seu pecado, a pessoa diz: não, para mim não serve. Ou então elas dizem: esta passagem citada pelo pastor está mal interpretada, mas a que fala de bênçãos não está mal interpretada, mas a que fala do meu erro e da minha falha está mal interpretada. Por que será? Já pararam para pensar nisso? Buscarão mestres para si que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Eu gosto que fale de salvação, sem esforço. Eu gosto quando os pastores ou as pregações de outras pessoas simplificam a salvação. Eu amo isso. Quando as pessoas dizem: Jesus só quer o coração, não se importe com a maneira como você vive, faça caridade e tenha um bom coração e é o suficiente. Esse tipo de coisa as pessoas amam ouvir. Mas esse tipo de coisa aqui, irmãos, se vocês não são disciplinados, e a disciplina são para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas bastardos. Esse tipo de palavra de Deus não agrada as pessoas, elas não aceitam. E eu quero deixar claro que a palavra que eu estou direcionando não são para os nossos visitantes. Eles estão conhecendo. A doutrina diz que aquele que não conhece, se vier a errar, ele será cobrado, e a doutrina fala de açoites leves, ou seja, cobranças leves. Agora ele diz: por outro lado, aqueles que conhecem, a quem muito é dado, muito é cobrado. Para nós apostólicos é diferente, porque nós conhecemos. Então, prezados, continua dizendo, eles irão voltar para os mitos. Quais são esses mitos? Falado na doutrina, está cheio de mito. O que eu citei aos irmãos, as pessoas dizem que Jesus só quer o coração, é um mito. Jesus não quer coração, Jesus quer espírito, e não é espírito contaminado pelo pecado, não. É espírito consagrado, é espírito santificado. É esse que ele quer. Não é essa ilusão que as pessoas falam no mundo, essa heresia que o apóstolo São Paulo falou, que além de levar as pessoas para o erro, não transforma vidas, não leva a criatura ao arrependimento. E para nós, nesta igreja apostólica, o apóstolo São Paulo vai dizer: portanto, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E vai ser feito isso com doutrina, exatamente com doutrina. Primeiros pontos, irmãos, da mensagem, a mensagem que foi direcionada: irmãos sendo influenciados por outros. Alguém que é influência, geralmente esta pessoa é exemplo, é modelo para alguma coisa. E alguém que está no pecado não pode de maneira nenhuma ser modelo para nada, somente para o pecado, mas para Deus não. E nós temos, a mensagem falou, e não é uma coisa que fala sem saber, não, é que é verídico: irmãos sendo influenciados por outros. Na reunião de ontem eu disse que eu não consigo entender quem que está pior, o influenciado ou aquele que influencia. Prezados, Jesus ele vai dizer uma coisa muito interessante: pode um cego guiar o outro cego? Ele faz uma pergunta. Um cego pode guiar outro cego? Não. Jesus vai dizer: os dois caem no buraco. Um pecador não pode guiar outro pecador, prezados. Não pode. É a mesma coisa que um cego guiar o outro cego, vai cair no buraco. Jesus disse. Quanto às influências, nós precisamos observar. As influências em minha vida, elas são mais voltadas a Deus ou às pessoas? As pessoas têm, o pecado tem mais influência na sua vida que a vontade de Deus? Se sim, você precisa parar um pouquinho e analisar como você está vivendo.
E de fato, as companhias, prezados, elas corrompem as outras pessoas. Às vezes, alguém era tão obediente, tão consagrado. De repente, desenvolveu uma amizade com uma outra pessoa que não tinha comprometimento nenhum. E eu lhe digo que você pode amar esta pessoa que não tem comprometimento nenhum. Você pode amar. Você não pode compactuar com o erro dela, para que ela não te influencie. É impossível alguém viver próximo a uma pessoa que vive em pecado e não ser influenciado por ela em algum momento da sua vida. É impossível. E nós precisamos observar isso. Às vezes a pessoa ali teve uma companhia que vivia no pecado, não tem comprometimento com Deus e de certa forma influencia o outro. E aí o apóstolo vai dizer o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Qual eram os seus bons costumes? Eu amava a Deus, eu sentia prazer em obedecer a sua doutrina e a sua disciplina, eu me atentava aos detalhes, mas por causa da convivência com tal pessoa, aquilo foi corrompendo os meus bons costumes. Eu costumava vir na igreja, eu costumava vir tocar, louvar a Deus. Hoje, por causa daquela companhia, eu já não tenho o mesmo costume. Ao invés de eu ir na igreja, eu vou para um show, para uma balada, eu vou beber com os amigos, e um dia que eu achar que eu preciso, eu vou na igreja. As companhias corrompem os bons costumes. Precisamos ter cuidado. Cuidado com as suas amizades. Cuidado quando você valoriza mais as suas amizades. Porque se eu deixar de andar com aquela pessoa, ela vai dizer que eu estou querendo ser melhor que ela. Ela vai me chamar de chata, ou ele vai me chamar de chato. Se eu recusar o convite do amigo para ir no show, ele vai me zoar, os outros vão me zoar. Então eu prefiro agradar eles. Tudo bem. Prefere agradar ele? Ok, agrade ele então. Se eu precisar negar a Jesus, eu faço para agradar o amigo, para ele não se sentir ofendido, ok. E aí Jesus vai dizer: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Quem é que vale mais? É o seu amigo que erra e que te decepciona, ou Jesus? Prefere a aprovação do amigo ou a de Jesus? Eu particularmente eu prefiro a de Jesus. Se eu tiver que viver sem um amigo, eu prefiro. Está tudo bem para mim. Mas desde que eu tenha a aprovação dele. Agora, eu viver rodeado de amigos, que às vezes eu apareço indisciplinado, e eles ainda me elogiam e dizem: top. A amiga que vê a pessoa no erro, a outra amiga no erro, e não fala nada, essa não é tua amiga. Ela é parceira de erro, amiga não. Amigo não faz isso. Amigo não influencia o outro a fazer o errado. Amigo olha para você e diz assim: eu te conheço há tantos anos e eu vi que você não era assim, por que tu está se tornando assim agora? Amigo vai dizer para você: não faz isso não, porque não está certo. E não vai estar nem aí se você vai ficar revoltado, se você vai ficar ofendido, porque ele é teu amigo. Agora o parceiro de erro, ele elogia até os seus erros, te acha o máximo. E eu lhe digo, essa pessoa que te acha o máximo, não vai dizer no dia de julgamento o seguinte: Deus, se eu tiver que ir para a condenação, eu vou no lugar da fulana, porque ela é minha amiga, então pode deixar ela ir para o céu. Se ela não tiver condições, transfere a culpa dela para mim, eu vou para a condenação e ela vai para os céus. Essa amiga não vai fazer isso. Este amigo seu não vai fazer isso. Um cego não guia outro cego, porque os dois caem no buraco. Guarde essa palavra. Irmãos desobedecendo a disciplina. Isto, irmãos, já acontece em nossa igreja há muito tempo. E nós precisamos falar. Não estamos aqui para omitir nada. Pastor, mas é que os irmãos vão ficar chateados com o Senhor. Qual o problema? Qual o problema, irmãos? Há uma palavra na doutrina que diz: para mim mais importa agradar a Deus do que aos homens. Isto é uma realidade, serve para qualquer um de nós. Para mim mais importa agradar a Deus do que aos homens. Quando você acreditar nesta palavra, você vai mudar a sua maneira de viver. Você vai deixar de agradar o seu amigo, o seu parceiro de erro, o seu parceiro de pecado. Você vai se importar mais em agradar a Deus. O que é desobediência, prezados? O que a mensagem falou? Desobediência é o ato de desobedecer. A desobediência as pessoas acham muito natural.
E esse é o perigo do pecado. O inimigo cega as pessoas e não faz com que elas enxerguem o que de fato é o que estão realizando, o que estão praticando. Alguns dizem, o que é desobediência? A desobediência é errar, ok. Só que não dizem que a desobediência te leva à rebeldia. E quando a desobediência te leva à rebeldia, te torna um rebelde, te faz repetir o mesmo pecado do inimigo de nossas almas, que se rebelou contra Deus. Ninguém fala disso e acha que a desobediência é normal, e não é. Desobediência te leva à rebeldia, você se rebela. O inimigo, ele sabia a vontade de Deus, o que Deus havia dito para ele realizar no jardim. Ele chegou lá e pensou, não é assim eu não gosto, assim não vai me agradar, eu vou fazer desse jeito, e fez. Se rebelou contra Deus, ele desobedeceu a Deus. A desobediência leva à rebeldia e te faz repetir o mesmo erro do inimigo. Quando nós desobedecemos a Deus, prezados, nós rejeitamos a autoridade dele em nossas vidas, nós o confrontamos. Por isso que a mensagem diz que alguns levados pelo pecado, dominados pelo pecado, querem desafiar o conselho, os pastores, que não fazem outra coisa senão falar a verdade do reino dos céus. O pecado leva a pessoa a desobedecer, e quando ela desobedece, ela se rebela, e ela falta a brigar com o pastor. Ela bate o pé e diz, não, ninguém manda em mim. Ela se torna uma pessoa rebelde, tão rebelde que ao invés dela valorizar as coisas de Deus e defender o evangelho do reino dos céus, ela tenta destruí-lo. Por isso que a mensagem diz que tem pessoas que querem modificar a disciplina. Se tornou rebelde em um nível tão extremo que as coisas de Deus já não condiz com a sua vontade. Ao invés dela dizer amém para as coisas de Deus, agora ela quer contestar, ela quer fazer do outro jeito. Desobediência que faz isso. A disciplina, prezados, por mais que alguns pensem que só é falado nesta igreja e que não está fundamentada nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Bíblia, rapidamente, o apóstolo São Pedro vai dizer: o enfeite das mulheres não seja o exterior, do frisado dos cabelos, o uso de joias ou na compostura dos vestidos. São Pedro falou isso. Aos homens ele diz: ao homem um trajo incorruptível que é precioso diante de Deus. O profeta Moisés escreveu no livro de Deuteronômio, dizendo: a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Isso não é uma coisa inventada da igreja, é fundamentada nas Sagradas Escrituras. Então, para aqueles que têm dúvida, exclua essa dúvida de uma vez. A mensagem disse o seguinte: a disciplina é diferente da liberdade do mundo. Alguns pensam que a disciplina, estas regras, escraviza a pessoa, e por outro lado acham que a liberdade ampla do mundo não escraviza. E eu lhes digo, eu vou citar um exemplo para os irmãos entenderem que a liberdade do mundo escraviza. A disciplina não escraviza, mas o mundo escraviza. Quer um exemplo? Modas. Vamos começar pelo cabelo. 2010 as mulheres tinham um cabelo diferente, o estilo de cabelo era outro. Passaram-se os anos e novas modas foram surgindo, e algumas até fizeram coisas contra a sua vontade. Viram que não ficavam tão bonitas quanto as outras, mas por causa da moda que estava em alta, a pessoa fez contra a sua vontade porque todo mundo estava usando. As roupas de alguns anos atrás era de um jeito, foi evoluindo, e as pessoas que amam o pecado e amam o mundo faz de tudo para acompanhar estas coisas. Eu que te pergunto, o que é que escraviza mais? As modas escravizam, te leva em um jugo, irmãos, pela uma corda. Faz aquilo que ordena. Mas eu não fiquei tão legal assim, mas eu tenho que usar porque as outras estão usando, é moda, está na alta. Isto é que escraviza. A liberdade, a disciplina, por outro lado, ela previne duas coisas importantes, que é o que define a nossa salvação e a nossa condenação. A mensagem diz: a disciplina não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos, mas evita a iniquidade e o escândalo. Tem muita gente que pratica a iniquidade e nem sabe que está praticando a iniquidade. Aí diz a Escritura: erra por não conhecer. Quem é desobediente, prezados,
a doutrina ou a disciplina em qualquer ponto, não só de roupas, mas na maneira de tratar o seu semelhante, cobiçar a mulher do próximo, o marido da outra, vive em iniquidade. O que é iniquidade? É alguém que tem um comportamento contrário daquilo que é ensinado na religião ou na sociedade. Eu conheço a doutrina e a disciplina desta igreja como a palma da minha mão, só que ainda assim eu opto em fazer o contrário. Esteja ciente, você pratica a iniquidade. Quando eu pratico a iniquidade, é inevitável o escândalo, é inevitável. Se eu vivo na iniquidade, eu escandalizo a igreja, as pessoas e até o reino dos céus. Uma coisa leva a outra, mas eu não penso nisso. Eu acho que a minha maneira de viver é só eu que tenho que prestar conta. Não tem nada a ver. Não. A iniquidade leva ao escândalo. O que é o escândalo? Tem muita gente que escandaliza os outros na igreja. Já ouvi relatos de pessoas chegarem e falarem: pastor, por que? Olha lá, como é que uma pessoa daquela tem coragem de vir na igreja e cantar? A maneira como algumas se apresentam escandalizam as outras. A maneira como alguns se apresentam nas redes sociais, irmãos, um fato verídico. Há poucos dias, eu vi alguém de nossa igreja, um regente de nossa igreja, falar que tal pessoa deveria morrer. Ou seja, escreveu um comentário, uma publicação que não tinha nada a ver com ele poderia passar simplesmente, mas o cuidado com as redes sociais que a mensagem falou, aquele irmão nunca tinha ouvido falar, eu acho, embora já tenha 40 anos na igreja, mas nunca parou para observar. E aí ele defendendo lá, falando que o fulano tinha que morrer. E uma pessoa que não é de nossa igreja viu aquele comentário, talvez foi lá no perfil dele e viu lá: é regente da igreja apostólica. Sabe o que a pessoa que escreveu embaixo? Bela atitude de um cristão, deve dar bons exemplos para as outras pessoas. Isso é escandalizar a igreja. Isso é escandalizar as outras pessoas. Ai daquele por quem vier o escândalo, é melhor amarrar uma pedra no pescoço, uma corda e se atirar no mar. E não é só nas redes sociais, na igreja. Aí alguns dizem: pastor, por que a direção não tira fulano, não tira ciclano, não tira aquele? Nós não estamos aqui para fazer isso. Não é nossa missão, de maneira nenhuma. Só que a mensagem falou de hora da decisão, e essa decisão tem sido adiado por muitos e muitos anos. A decisão que muitos já deveriam ter tomado de consagrarem as suas vidas, de se santificar e de colocar em prática a disciplina de nossa igreja, ainda não o fizeram. E o que estão esperando ainda? É porque sabem do dia de amanhã, que tem domínio sobre a sua vida? É que é tudo no seu tempo? O Senhor é o Senhor da sua própria vida? É por causa disso? São Tiago discorda plenamente disso. Totalmente. Ele vai dizer: vocês são como neblinas, aparece e depois desaparece. Então, se eu não tenho esse domínio, por que eu adio? Até quando você vai adiar a decisão de se arrepender e se consagrar? Isso não é para te amedrontar, é uma pergunta simples. Até quando? Porque vai chegar em um momento, irmãos, que se eu não decidir, alguém vai decidir por mim. Quer ver? Jesus contou uma parábola do joio e do trigo, onde ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo até ele, disseram: Senhor, não plantaste tu somente semente boa no teu campo? E ele respondeu: sim. E eles dizem: por que então tem o joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: o Senhor quer que arranquemos? E ele diz: não, deixa, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo. Porém, na ocasião da colheita da ceifa, eu direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Os discípulos não entenderam o que isso significava, pensavam que era uma história que Jesus estava falando do campo de um homem que tinha plantações, e não era. Ele estava falando do reino dos céus e da igreja, e de pessoas. E o joio, ele disse, irmãos, claramente que são as pessoas que adiam a decisão de arrependimento,
que é um pé na igreja, outro no mundo. Se esquece que nós não podemos servir a 2 senhores, mas estão na igreja. Este é o joio. O trigo são aqueles que são consagrados, aqueles que de certa forma se sentem escandalizados pelos outros. E as pessoas, elas vão permanecer na igreja como sempre permaneceram, né? Até hoje. Se você é uma dessas pessoas que vive no erro, na desobediência, você está aqui até hoje. Não sei, talvez você ame tocar, mas talvez não ame a Deus, porque não coloca o acima de todas as coisas, das suas vontades. Mas você gosta de tocar e está aqui, e vai permanecer bem parecido um com o outro. Só que aí vai chegar um momento que Jesus vai dizer: no final dos séculos, na consumação, mandarei os ceifeiros, ou seja, o Senhor mandará os seus anjos. Eles colherão primeiro o joio, lançarão no fogo. Fogo significa condenação. O trigo vai prevalecer, vai brilhar como o sol, foi o que Jesus disse. E eu te pergunto, você está esperando por esse momento, será? Onde os anjos é que vão decidir por ti, de se consagrar? É essa a dificuldade, é esse o seu pensamento? É essa a sua espera? Que os anjos, prezados, quando Jesus decreta esta parábola, e precisa e vai se cumprir, não existe dizer: mas me dá mais um tempo. Não. Há muito tempo tem sido falado em nossa igreja, prezados, há muito tempo. E Jesus vai dizer: arrancarão, colherão do seu reino todos aqueles que causam o escândalo e os que praticam a iniquidade. Lembra da iniquidade que eu falei lá no início? Que quem é desobediente vive praticando a iniquidade. A iniquidade leva ao escândalo, e as duas está na parábola que Jesus disse: arrancarão, colherão todos aqueles que causam o escândalo e os que cometem iniquidade. Não pense que a sua desobediência é uma coisa simples. Ela te torna um rebelde, te faz repetir o mesmo erro do inimigo. Ela te motiva a viver em iniquidade. Ela te torna insensível para com a vontade de Deus. Você é confrontado pela palavra dele e você se sente ofendido. Você fica chateado. Se pudesse arrancar o pastor, arrancava do púlpito. Se tornou insensível, escandaliza os outros. Prezados, isso são consequências, são pontos que nós precisamos observar. Depois da desobediência vem uma palavra chamada decadência. É inevitável, se eu me tornar desobediente, depois da desobediência vem a decadência espiritual. O voto de batismo que eu fiz de morrer para o mundo e viver para Deus, coitado, nem se lembra mais. Vem a decadência. Eu valorizava, agora não, já não valorizo mais. A salvação do meu espírito eu pensava 4, 5 vezes antes de fazer alguma coisa. Quando eu errava, eu me arrependia e pedia perdão. Hoje não. Na decadência, para mim tanto faz, eu repito os mesmos erros e nem minha consciência pesa mais. Estou tranquilo nisso. E aí, o amado apóstolo São João vai dizer o seguinte: e então eu vi uma grande multidão, grandes e pequenos, diante do trono de Deus, e vi ser aberto um livro, e o livro era o livro da vida, e vi cada um ser julgado pelo que estava escrito naquele livro, e houve grande alegria e houve grande tristeza. O que será que ele está dizendo com isso, irmãos? Ele está dizendo que nós iremos em um momento prestar conta das nossas atitudes. Fulano, tu escandalizou tantas pessoas. Fulano, tu fez pessoas que visitavam nunca mais voltar na igreja. Por quê? Porque o pastor falou uma coisa, ele viu o coral e viu os membros e viu a orquestra e pensou: não, o pastor está mentindo. E não era, o pastor não estava mentindo. É porque você estava com uma atitude diferente. Então ele pensou que era mentira, então nunca mais ele voltou. Escrito no livro da vida. E agora o julgamento é diante dessas obras. E eu te pergunto, se hoje fosse esse dia, o que seria? Alegria ou tristeza para o Senhor ou para a Senhora? Por isso que o hino disse: por quantos caminhos do homem, durante a sua vida, quantas decisões, quantas escolhas, o livre-arbítrio. É por causa do livre-arbítrio que você faz o que você quer.
Você toma as decisões que você quiser, você vai aonde você quiser. Só que ele disse: será tudo em vão se a sua primeira escolha não for uma vida com Deus. Afinal, qual é a razão do homem viver sem ter Deus no seu coração? Prezados, pastor, mas eu tenho certeza que as minhas atitudes, as vezes que eu toquei e preguei na igreja, é o suficiente para a minha salvação. Não é não, de maneira nenhuma, prezados. É preciso ter obras. Não, pastor, mas eu tinha muita fé. Que fé? Se o apóstolo diz que sem obras a fé é morta. E quais são as suas obras? Eu desobedeço, eu cobiço a mulher do meu próximo, eu cobiço o esposo do meu próximo, eu calunio os outros, eu fofoco, eu vou nas redes sociais, infernizo a vida dos outros, nos grupos dos WhatsApp também, eu faço tudo isso. Então essas são as suas obras? Então você não tem fé não, e muito menos amor. A mensagem diz: os apostólicos que amam a nossa igreja e têm fé viva em seu coração, aceitam com naturalidade a igreja. Não precisa o pastor ficar falando coisas de certa forma pesadas para motivar a pessoa a obedecer, não. Aceita com naturalidade. Se eu não aceito com naturalidade, é porque eu não tenho fé e nem tenho amor. Pensem nisso, prezados irmãos. Pensem, ainda dá tempo. Hoje é dia de salvação. Hoje é o dia que você precisa tomar a sua decisão. Se não tomar, alguém vai tomar por você. Hoje é dia de salvação. Amanhã, os irmãos sabem o que pode ser? A nossa condenação. É isso que pode ser. Não levem isso como uma afronta, ou no sentido de ficarem amedrontados com isso, não. São esclarecimentos. É doutrina de Cristo, é exortação, conforme o apóstolo São Paulo disse. Quem é bom e humilde de coração, aceita e coloca em prática. Quem ama mais o pecado se rebela e diz: cala a boca e termina a reunião. É isso, quem está no pecado diz. O pecado não aceita ser confrontado, quer sempre prevalecer na vida das pessoas. Eu te pergunto, vai deixar ele prevalecer na sua vida? Vai amar mais ele do que a salvação? Pense e responda essas perguntas. Vamos ouvir o último hino apresentado pelos nossos irmãos do coral, Hora da Decisão. Do povo
se Deus escutar, ouvir, muito perto está. É melhor nesta igreja onde a santa forrosa está, esperando o seu povo chegar. É isso, prezados irmãos, chegou a hora de decidir, ou ficar no mundo, ou a Jesus obedecer e seguir. Como disse Josué, se não agrada a vocês servir a Deus, decidam hoje a quem vocês irão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que ele disse. Quem quer voltar a obedecer, prezados? Há um convite do nosso Deus, através do profeta Jeremias. Ele disse o seguinte: cairá o homem e a mulher e não se levantará? Desviar-se-ão e não retornarão ao santo caminho, à obediência? E ele vai dizer: não há nenhum de vocês que olhem para si e digam: o que eu estou fazendo, para onde eu estou levando o meu espírito? Aí ele vai dizer: até as aves nos céus, a cegonha e a andorinha, sabe o tempo de voltar. Ela vai até um ponto e ela diz: está na hora de voltar. Ele diz: meu povo não sabe disso.
O meu povo não sabe a hora de voltar a obedecer, a hora de voltar, não sabe. E aí ele vai dizer: volta, ó filho rebelde, apenas reconheces que transgredistes a minha palavra, reconhece o teu erro, e eu te perdoarei, porque benigno eu sou. Aí está, ele disciplina porque ele ama, mas ele dá a oportunidade. Volta ao filho rebelde, reconhece que você errou, não presta justificativa, porque eu não quero saber. Reconhece que você errou, e eu posso te perdoar, porque benigno eu sou. Isso é o que o nosso Deus diz. Prezados, eu agradeço a todos, lhes convido a ficar em pé, por gentileza. Aos nossos visitantes, é bem verdade, é compreensível que estejam com muitas dúvidas a respeito da nossa fé, a respeito da nossa doutrina e da nossa disciplina. Pergunte a qualquer um dos nossos irmãos de nossa igreja que estão aqui, os coristas, os músicos e regentes, os pastores, os obreiros. Eles já estão há muito tempo em nossa igreja, eles saberão tirar as dúvidas dos irmãos. É o que eu espero que saibam, tirar as dúvidas dos irmãos. Amém? Agradeço a todos pela presença e reverência. Santíssimo Deus, Pai Celestial, glorificamos o Teu nome mais uma vez. E sabemos que o Senhor é bondoso, é justo, é perdoador, mas o Senhor prevalece na sua justiça. Mesmo querendo nos salvar, o Senhor precisa da nossa cooperação. E a nossa cooperação é a nossa submissão à Tua vontade, aos Teus ensinos, à Tua doutrina e à Tua disciplina, que nos torna diferentes do mundo e nos torna luz no meio das trevas, nos torna sal da terra e luz do mundo, e assim transmite alegria ao Senhor e a Jesus. Santa Avó Rosa Bendita, profeta Santo Irmão Alto, se os teus filhos nessa oportunidade estiverem arrependidos da maneira como estão vivendo, as tuas filhas também, e agora percebendo que já não amam mais o reino dos céus quanto antes, e que para alguns, às vezes, as roupas, as pinturas, as maquiagens são mais importantes do que o Espírito, do que a salvação, e agora pensando desta maneira, se desejarem retornar ao estado primeiro, o primeiro amor de obedecer e se consagrar, ajude-os neste regresso, porque não será fácil, pois para se libertar do pecado é muito difícil, mas o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Senhor ajude-os a se libertar. Profeta Santo Irmão Aldo, abençoe as suas vidas, tende misericórdia deles, às vezes por atitudes impensadas e egoístas, entristece o Senhor, desobedecendo a doutrina e disciplina de nossa igreja, passam um mau testemunho na sociedade, nas redes sociais, para as pessoas que conhecem a nossa fé e sabem que a doutrina de nossa igreja é perfeita, a disciplina é perfeita, que dignifica e dá honra ao Filho de Deus. Se estiverem arrependidos, lhes dê o perdão, ajuda-os a compreender, ajude-os na tomada de decisão para buscar a consagração e santificação do vosso Espírito, pois o seu desejo, o Senhor disse através de Jesus, que o seu desejo é salvar a todos, e não quer que nenhum se perca, mas precisamos fazer a nossa parte. Prezados irmãos, crendo assim, empreendam esforços para a consagração do seu Espírito, vivam uma vida santificada, uma vida consagrada, enquanto o nosso Deus te permite viver nesta terra e te dá a oportunidade de reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas fragilidades e as suas limitações, e nessa oportunidade te dá a oportunidade do recomeço, do arrependimento e sem dúvida do perdão. Sendo assim, se esforcem para viver em consagração. Santa Avó Rosa, atenda as orações e os nomes que colocaram nessa caixinha pedido de oração, no intuito de receberem bênçãos para as suas vidas, se merecerem que a Senhora, juntamente com Jesus, lhes dê o que pedem. E ao finalizar a nossa reunião, leva-os em segurança aos seus lares. Jesus bendito, abençoa os nossos visitantes e as suas famílias, lhes dê sabedoria para compreenderem o Evangelho que é pregado nesta igreja, pois é o Evangelho verdadeiro, que impulsiona o pecador ao arrependimento, a negar-se a si mesmo, como o Senhor disse. Certos de que as bênçãos do céu serão derramadas sobre as nossas vidas, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Está encerrada a nossa reunião.